Pronto, gravando agora. Então, o crime, como nós vimos na última aula, né, é composto pelo fato típico, antijurídico e culpável, né? Então, esses são os três elementos do crime, né? O fato típico é composto pela conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. Esse é o fato típico doloso. Esses quatro elementos. Se o fato for culposo, nós vamos ter que acrescentar mais dois, que é a inobservância do dever de cuidado objetivo, né? E a previsibilidade do fato, tá? Mas vamos continuar. Então, na antijuricidade, quais são as causas que excluem a antijuricidade? A legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Em relação ao elemento culpabilidade, quais são os elementos que compõem, né, a reprovabilidade da conduta, né, a culpabilidade, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Tá? Se faltar qualquer desses elementos, não existe culpabilidade. Aí nós começamos a estudar o fato típico doloso, né? Então, o primeiro elemento do fato típico doloso é a conduta, né? Então, nós começamos a estudar a conduta. Nós vimos a teoria finalista, né? Que, segundo a qual toda conduta humana tem uma finalidade, né? Roosevelt conceitua a ação como sendo, dizendo que toda ação humana é uma atividade final, toda ação humana é o exercício de uma atividade final, no sentido de que toda conduta humana é dirigida a determinado resultado. Ela tem um fim, ela tem uma finalidade. Não existe conduta sem finalidade, senão ela é uma conduta cega, né? Como diz ele em relação à teoria causalista. Aqui, o sujeito é imputado o resultado ao sujeito, né? Se ele causar o resultado. Então, basta dar causa a um resultado para ser imputado ao sujeito esse resultado. Né? Então, era a teoria, essa teoria foi superada pela teoria finalista e hoje, né, se utiliza esta teoria finalista em basicamente todos os processos judiciais que se relacionam com o crime. Tá? Então, a conduta humana, portanto, é um comportamento, né, voluntário, consciente e dirigido a determinada finalidade. Então, toda conduta tem uma finalidade. Não existe conduta sem finalidade, né? Porque isso é um conceito, digamos, que é da própria natureza humana, é um conceito ontológico, no sentido que o sujeito parte para determinada ação, para determinada atividade, a partir de um móvel final. Ou seja, o que move a conduta é uma finalidade. Inclusive, Hans Veld diz o seguinte, que essa conduta final, ela é composta, ela primeiro é composta, digamos, basicamente por dois elementos. Um que seria interno, que começa com a projeção do fim. O sujeito projeta qual é o fim que ele pretende atingir. Tá? A partir desse fim, ele mentalmente também projeta quais são os meios causais, os meios de ação, ou os fatores causais que ele deve colocar em ação para atingir aquela finalidade. Sendo que, quando ele relaciona os fatores causais, ele tem que considerar também os efeitos concomitantes, ou seja, os efeitos que podem ultrapassar o resultado pretendido. Isso tem que ser considerado. Além do mais, a partir dessa perspectiva, desse plano de ação, então o sujeito começa concretamente a prática da ação, de acordo com o fim traçado. Portanto, toda ação tem uma finalidade por isso. O sujeito, antes de praticar uma ação, ele tem toda uma projeção mental
daquilo que ele quer, qual a consequência que ele quer com a prática da conduta, tá? Ou seja, qual o resultado que ele pretende alcançar. Isso é tudo projetado na mente do sujeito antes da prática da conduta, antes dele externalizar a vontade. Essa vontade já vem composta disso. Então ele vai dizer o seguinte, que nós vamos ter, então, dentro da conduta o dolo, né, que vai ser composto pelo elemento intelectual, conhecimento do fato, e pelo elemento volitivo, que é a vontade. Tá? Quando o sujeito age de acordo com sua vontade, ele já tem anteriormente o conhecimento do fato. Ele não age sem agir. Por isso que toda conduta é uma ação consciente, porque tem o conhecimento do fato antes da ação. É uma ação consciente e uma ação voluntária. Por quê? Porque o sujeito não vai agir sem vontade, né? E vontade final, vontade de acordo com a finalidade. Então o sujeito conhece aquela ação que está praticando e nela ele coloca a vontade, buscando uma finalidade, né? Então, toda conduta possui esses dois elementos, o conhecimento do fato, a consciência do fato e a vontade dirigida a uma finalidade. Tá? Enquanto isso está a nível subjetivo, enquanto ela não é exteriorizada, enquanto essa ação não é exteriorizada, ela não interessa ao direito penal. Ela só vai nos interessar quando houver a exteriorização. E o que vai ser exteriorizado é a vontade consciente, né? Porque uma vontade sempre pressupõe que haja conhecimento do fim que ela pretende atingir, né? Então essa vontade pode se constituir em um fazer, uma ação positiva, mas a exteriorização da vontade também pode ser uma omissão, o não fazer, tá? A ação se esgota aqui nela mesma, a ação positiva se esgota nela mesma, né? A conduta, né, positiva. A conduta negativa, o não fazer, aí nós vamos ter dois tipos. A conduta que se constitui uma omissão imprópria e a outra omissão chamada omissão imprópria. A omissão própria é aquela que já está definida no próprio tipo penal. O legislador já descreve qual é o comando que o sujeito tem que fazer. Ou seja, se ele descreve, por exemplo, tem que prestar socorro à pessoa que necessita, então isso o legislador já fez na norma. Prestar socorro à pessoa que necessita, desvalidas, etc. Então, essa é a omissão própria, porque já vem descrita a própria omissão. A omissão já vem descrita, ou, em outras palavras, já vem descrito o mandamento. O que a norma manda o sujeito fazer e ele não faz. E aí se torna relevante aquele mandamento. Então o sujeito desobedece a norma, desobedece o comando normativo. Por exemplo, aí o artigo 135, que é a omissão de socorro. A lei manda o sujeito prestar socorro, mas ele não presta. Então aí ele praticou uma conduta omissiva própria. A omissão imprópria é diferente. A omissão imprópria é aquela em que não vem descrito na lei qual é a omissão. Na verdade, o mandamento decorre ou vai interessar o direito penal se a omissão praticada é relevante. Nem toda omissão é relevante penalmente. Só vai ser relevante penalmente a omissão em que o sujeito estiver na posição de garantidor da não ocorrência do resultado. Então, o parágrafo 2º do Código Penal, aliás, o parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, descreve quem está na posição de garantidor da não ocorrência do resultado.
tá? Então vamos ver rapidamente. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu coloquei. Então vamos ver aqui quem está na posição de garantidor da não ocorrência do resultado. Porque se ele não tiver na posição de garantidor da não ocorrência do resultado, essa omissão não é relevante para o direito penal, não interessa ao direito penal. Então diz o parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. Ele tem o dever de agir e pode agir. Ele devia e podia agir para evitar o resultado. Se o sujeito não tiver o dever e nem o poder de agir, essa omissão não é relevante. Então vamos ver. O dever de agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É preciso que a lei determine que aquela pessoa tem que ter cuidado com aquele bem jurídico, tem que proteger ou tem que vigiar. A mãe que deixa de amamentar o filho para que ele venha a óbito, ela está na posição de garantidor, porque ela tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância daquele bem jurídico, que é a vida da criança. Então, se a mãe deixa de amamentar o filho ou a filha para que morra, ela está praticando uma omissão relevante, uma omissão imprópria, portanto, uma omissão relevante para o direito penal, porque ela está na posição de garantidor da não ocorrência do resultado. Também está na posição de garantidor aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, o sujeito que se propõe a atravessar um deficiente visual a uma rua movimentada, ele está se colocando de outra forma que não a lei, na posição de garantidor da não ocorrência do resultado. Ele voluntariamente, portanto, é uma decisão que não decorre da lei, mas de outra forma, né? É uma forma ética, moral, né? Ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, ele não pode abandonar aquele deficiente visual no meio de uma BR movimentada, porque se acontecer algo, ele vai responder pela omissão relevante. Essa, de outra forma, pode ser uma conduta voluntária do agente, não decorrer da lei, mas da vontade do agente, mas pode decorrer também do próprio contrato, que não é lei, né? É lei só entre as partes, né? No sentido, não é o sentido da lei, mas o contrato pode decorrer de um contrato e não da lei. Por exemplo, a enfermeira que está contratada, né, em um hospital para cuidar do paciente, mas ela, querendo que determinado paciente morra, ela deixa de administrar o remédio prescrito pelo médico. E aí esta pessoa morre, esse paciente morre. Então, ela praticou uma conduta omissiva, imprópria, né, relevante. Por quê? Porque ela está na posição de garantidora da não ocorrência do resultado morte daquele paciente. E esta obrigação de impedir o resultado não decorre da lei, mas de um contrato. Tá? Também está na posição de garantidor quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, se a pessoa, com o comportamento dela, com a ação anterior, com a conduta anterior, criou o risco para a ocorrência do resultado danoso ao bem jurídico, ela está praticando uma ação omissiva relevante, porque está na posição de garantidor. Então, vamos supor o sujeito que no churrasco pega outra pessoa e joga na piscina, uma piscina com certa profundidade,
e esta pessoa não sabe nadar. Ele está assumindo, com seu comportamento, né, a posição de garantidor da não ocorrência daquele resultado, morte ou lesão. Porque se ocorrer lesão ou morte, ele vai responder pelo delito, tá? Porque com seu comportamento anterior, não de contrato nem da lei, mas com comportamento anterior simplesmente, ele criou o risco da ocorrência do resultado danoso. Então ele se colocou na posição de garantidor, tá? Ele teria que evitar qualquer dano a esta pessoa que jogou na piscina. Ou então o alpinista que convida alguns amigos para escalar uma montanha. Ele não pode deixar abandonar esses convidados em risco, porque se ocorrer um dano ou uma lesão, ele vai, ou a morte de uma dessas pessoas, ele vai responder. Porque com seu comportamento anterior de convidar, de incentivar a subir a montanha, ele se colocou na posição de garantidor. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje para vocês, em especial, é que a exteriorização da vontade através de uma conduta omissiva de não fazer, na forma de omissão imprópria, ela só é relevante se o sujeito estiver na posição de garantidor. Se o sujeito não estiver na posição de garantidor, é irrelevante para o direito penal a conduta do agente. Então, vamos pegar esse exemplo aqui que eu citei da enfermeira. No caso da enfermeira, e deixa administrar o remédio, ela está na posição de garantidora. Mas outro paciente que está no hospital, mesmo sabendo que a enfermeira está se omitindo ministrar o remédio, ela não tem nada a ver com isso, ela não está na posição de garantidora, ou qualquer outra pessoa que esteja no hospital, porque ela não se colocou na posição de garantidora. O sujeito que se dispõe a cruzar o deficiente visual, o cego, na rua, quem estiver passando por lá pode ver, mas não está na posição de garantidor. Se alguma coisa ocorrer com aquele deficiente visual, aquelas pessoas que estão presentes, nada tem a ver com o fato. É irrelevante penalmente esse fato para ela, porque só é garantidor aquele que se propôs a atravessar a rua com o deficiente. Ok, gente? Então, nós temos que na conduta é necessária a exteriorização da vontade. Essa conduta tem que ter consciência do fato e tem que ter a vontade de praticar o fato. Essa vontade tem que se exteriorizar em uma conduta, em uma ação ou em uma omissão. A partir daí, se verifica se esta omissão pode ser própria ou pode ser omissão imprópria. Para ser omissão imprópria, é preciso que o sujeito esteja na posição de garantidor. Essas pessoas, vocês veem aqui, para a mãe que deixou de amamentar o filho, para que ele vai a óbito, ela vai responder por um homicídio doloso, né? Porque ela deixou propositadamente, dolosamente, de amamentar o filho, para que ele venha a óbito. Então, a omissão imprópria é uma forma de atingir um resultado que geralmente só é cometido mediante uma ação positiva. O homicídio, em regra, se obtém mediante uma ação positiva, não negativa. Mas nos casos da omissão imprópria, a omissão é uma forma de atingir um resultado que, em regra, só é atingido mediante uma ação positiva. É o caso da omissão aqui, da mãe que deixa de amamentar o filho e ela, portanto, pratica um homicídio doloso.
Também a mãe que deixa objetos ou produtos perigosos, né, ao alcance de crianças. Por exemplo, a mãe que deixa produtos de limpeza ao alcance das crianças. Se a criança ou as crianças ingerirem este produto de limpeza ou veneno ou qualquer coisa do gênero, essa mãe vai responder se foi dolosamente pelo homicídio doloso ou pela lesão dolosa, a depender do resultado que ocorreu. Se ela deixou por negligência, ela vai responder ou por lesão culposa ou pelo homicídio culposo, tá? De qualquer forma, é omissão. Então, gente, esse é o disciplinamento aí da omissão imprópria. Está no artigo 13, no parágrafo 2º do Código Penal. Ok? Vamos ver agora, porque nós já vimos, está repetido aqui. Vamos verificar agora um segundo elemento do fato típico. Não precisa pôr agora isso aqui tudo não. Vamos deixar aqui, tá? Nós vimos então, nós estamos estudando o fato típico. Vimos aqui a conduta, né? Regra geral. Depois eu vou falar mais sobre o dolo, né? Tipo de dolo, tá? Mas por enquanto eu estou passando aqui aquilo que é mais relevante. Depois eu vou tratar com vocês as espécies de dolo, que está aqui dentro da conduta, claro, né? Que é a intenção dirigida a um fim. Nós vamos ver o segundo elemento agora, o nexo causal, que é o segundo elemento do fato típico doloso, tá? Então, o nexo causal, causa, é o elemento que está dentro do fato típico, portanto, dentro do elemento conduta, porque o que é conduta? Conduta é a descrição legal do tipo penal, né? É a descrição legal do crime, digamos assim, né? Mas tecnicamente é melhor dizer que conduta é a descrição legal do fato típico. É a descrição do fato típico, tá? Eu separei aqui por uma questão de didática pedagógica, né? Mas ela, na verdade, corresponde ao fato típico. Dentro da conduta, nós vamos ter o nexo causal, o resultado, a tipicidade, etc. Tá? Porque o fato típico é a descrição da conduta, nós vimos o conceito. Muito bem, então, voltando aqui para a causa. Então, o nosso código adotou, em relação à causa, a teoria da equivalência dos antecedentes causais. O que significa isso? Significa que todas as causas têm o mesmo peso, têm o mesmo valor, tá? Tanto as causas próximas do fato, quanto as causas distantes do fato. Por essa teoria, o sujeito que pratica um homicídio, se for regredir nos antecedentes causais, nós teríamos aí, além dele, né, que atirou e causou a morte imediatamente ali, nós teríamos o comerciante que vendeu a arma para ele e a munição. Nós teríamos o industrial que fabricou a arma, a indústria de arma, também como causadora do fato. Nós teríamos o minerador ou a mineradora que extraiu o ferro e outros produtos químicos para a fabricação da arma. Então, todos deram causa ao resultado. Até a mãe do homicida seria causa também do resultado, porque se não tivesse parido o infeliz do homicida, não teria ocorrido o fato. Então, essa é a teoria dos antecedentes causais que o nosso código adota, que todas as causas são equivalentes. Por isso o nome, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ou seja, todas as causas têm o mesmo peso, o mesmo valor. Então, para resolver esse problema de não imputar
todas essas pessoas que estão inseridas na cadeia causal, o código desenvolveu o seguinte: dois elementos limitadores da imputação. O primeiro, ou os primeiros, é o dolo e a culpa, como elemento, né, subjetivos, e o outro são as concausas, né, que pode estar presente no fato. Então são os dois elementos limitadores dos antecedentes causais. O dolo, como eu falei para vocês, nós vamos estudar ainda sobre ele, as espécies de dolo, etc. Mas aqui, por enquanto, não há necessidade, né? Basta vocês saberem que o dolo é a vontade consciente dirigida a um resultado, dirigida a um fim, porque nós adotamos a teoria finalista da ação. Então, para nós, o dolo é a vontade e a consciência dirigida a um resultado. Qualquer resultado. Se o resultado for criminoso, vai ter relevância penal. Se o resultado não for criminoso, é um irrelevante penal. Mas todo dolo, né, deve ser, portanto, definido assim, dessa forma, né, como o conhecimento, a consciência do fato, né? Muito bem. Para uma ação, portanto, uma conduta ser dolosa, é necessário que haja a vontade consciente dirigida a um resultado. E a culpa é a falta de cuidado objetivo na prática da conduta. Aqui, o que nos interessa não é a vontade de causar o resultado. O que nos interessa aqui é a forma imprópria como a conduta foi praticada e por isso causou o resultado. O foco aqui, portanto, é na conduta imprópria, na conduta que não observou o cuidado objetivo. É a falta de cuidado na conduta que nos interessa e não propriamente o resultado. Ok? Muito bem. E aqui é a concausa. O que é a concausa? São, geralmente, alguns fatos. Você pode ter duas causas dentro do mesmo evento, dentro do mesmo resultado. Então, vamos ver aqui os tipos de concausas que nós temos. Nós temos as concausas chamadas absolutamente independentes da conduta do agente e temos as concausas, ou as causas, relativamente independentes da conduta do agente. Eu falo concausa porque são eventos que têm duas ou mais causas, né, gerando o resultado. Tá? Duas ou mais forças que vão gerar um resultado no final. Alguns desse resultado é absolutamente independente uma da outra. Não se comunica uma causa com a outra. Não soma forças. As relativamente independentes são causas que somam energias, somam forças para gerar um resultado. Ok? Então nós vamos ter as concausas, ou a segunda causa, como queiram vocês dizer, para vocês entenderem. Nós vamos ter as concausas absolutamente independentes, que não somam energia na formação do resultado. Tá? Não há forças, soma de forças entre as duas causas para gerar o resultado. E as relativamente independentes é quando as causas somam energias na formação do resultado. Elas somam forças e a partir daí geram um resultado. Ok? Então nós podemos ter causas com causas absolutamente independentes, do tipo antecedente, concomitante e superveniente. Tá?
Então vamos ver aqui uma concausa absolutamente independente da conduta do agente do tipo antecedente. Então, o sujeito, eu botei só aqui duas palavras, só para me saber qual é o exemplo. Vamos imaginar que o sujeito ministra veneno na comida da vítima, seu desafeto, e o sujeito ingere esse veneno, mas em seguida o ladrão chega e lhe desfere um tiro. O sujeito é socorrido, etc. Aí prova-se que a causa da morte não foi o tiro que o ladrão disparou na vítima, mas foi o veneno que essa vítima havia tomado antes, por isso antecedente, tomado antes. Então é uma causa que é uma causa antecedente. O que causou a morte da vítima é uma causa antecedente, ou seja, é o veneno que ele tomou antes da chegada do ladrão. Portanto, a causa morte, a eficiência, a força eficiente que levou à morte foi o veneno e não o tiro, que pode, vamos imaginar aqui, que pegou no local não fatal. Então, o que acontece? O ladrão não pode responder pelo homicídio desse sujeito, porque são causas absolutamente independentes. A causa do tiro é absolutamente independente da causa veneno. A causa veneno que foi a causa eficiente da morte da vítima, e não o tiro disparado pelo ladrão. E antecedente por quê? Porque a causa que gerou a morte, ela é uma causa antecedente, antes da causa do tiro. Então, o que ocorre? Aqui é uma causa absolutamente independente. O ladrão vai responder só pela tentativa de homicídio. Ele não vai responder pela morte do agente, pelo homicídio consumado, porque ele não deu causa. A causa foi antecedente. A causa também pode ser concomitante. A causa absolutamente independente da conduta do ladrão. A enfermeira está aplicando uma injeção de veneno na vítima. Nesse mesmo momento que ela está aplicando, o ladrão chega e desfere um tiro na vítima. Ora, estas são causas concomitantes. Tá? Elas podem ser, portanto, aqui absolutamente independentes. Se provar que foi o ladrão que deu o tiro fatal, porque a enfermeira ainda não tinha gerado, não tinha agido, o veneno ainda não tinha agido, então ele responde pelo homicídio consumado. São causas concomitantes, tá? Embora sejam causas que não somaram forças. Tá? Nessa hipótese aqui seria só o ladrão, né? Mas as causas ocorreram ao mesmo tempo. Tá? E aqui a hipótese que eu estou colocando é que é absolutamente independente, porque quem gerou a morte foi só o tiro fatal que o ladrão disparou. A enfermeira ainda estava aplicando a injeção letal no momento do tiro, portanto, não havia nenhum efeito ainda no corpo da vítima. Tá? Mas são causas concomitantes absolutamente independentes. Superveniente. Vamos ver aqui a causa superveniente. Então vejam que, ou seja, são causas absolutamente independentes ou com causas absolutamente independentes do tipo superveniente. Deixa eu botar aqui a setinha, isso.
Então, são causas absolutamente independentes do tipo superveniente. É, a mesma hipótese, o sujeito coloca veneno na comida do seu desafeto, esse sujeito se alimenta, mas antes do veneno agir, ocorre um desabamento na sua casa. Ele mora numa encosta e a encosta desaba. E ele morre no desabamento. Então, a causa que gerou a morte é uma causa superveniente. Tá? Não foi o veneno que é a causa antecedente, foi a causa superveniente. Mas o veneno não teve nenhuma contribuição na morte do agente. A perícia comprovou isso. O que gerou a morte foi o desabamento. A morte instantânea, né? Então, a causa é a concausa é absolutamente independente. Ou seja, não soma energias entre o veneno, a conduta do agente e a causa desabamento. Tá? Então, essa é a perspectiva da concausa absolutamente independente. Tá, gente? Na próxima aula, eu vou falar das concausas relativamente independentes, a partir daqui, porque aqui é mais longa a explicação, o conteúdo. E exige que vocês estejam mais descansados, né, para absorver bem. Hoje eu gostaria só que vocês absorvessem isso, que a causa adotada pelo nosso Código Penal foi a teoria da equivalência dos antecedentes causais, que considera a causa tudo aquilo que se insinuou, que se inseriu no desdobramento do fato, todas as condições que se inseriram no desdobramento causais, para evitar a regressão dessas equivalências até o infinito, como se diz, se desenvolveu alguns elementos limitadores da equivalência, né? Então, o dolo e a culpa de um lado e do outro lado as concausas. E que existe dois tipos de concausa, absolutamente independente e relativamente independente. Que as concausas absolutamente independentes podem ser antecedentes, concomitantes e supervenientes. E as concausas relativamente independentes, que somam energias, podem ser também antecedentes, concomitantes e supervenientes. E que na próxima aula a gente continua a partir daqui. Ok, gente? Então, eu vou só fazer a frequência de vocês e nós concluímos nosso encontro de hoje. Não se preocupem, porque nós teremos tempo suficiente para concluir nosso conteúdo. Ok? Eu estou aqui, digamos assim, dirigindo a aula de forma tal que a gente cumpra o conteúdo de forma eficiente, ou seja, que vocês tenham o aprendizado e também que a gente cumpra o conteúdo total do nosso curso. Ok? Então, por hoje é só. Eu agradeço aí a presença de vocês e vou agora passar a abrir o cigarro para a gente fazer a frequência natural.